Que clima! Ei, cuidado com o cavalo, cara. O cavalo não tem culpa. Custa caro. É lá do Bioparque. Tira essa música. Tirou. Só um minutinho, Pedrosa. Sabe qual é o nome do cavalo? Como é que... Del Valle. Del Valle? Olha aqui. Tá com fome, Del Valle? Presta atenção como é que ele tá, a cabeça dele hoje. Você fazendo gracinha. Olha aqui o que aconteceu no Twitter do Pedrosa. Humilhado na Sul-Americana, ele disse. Pontuação de Z4 no Brasileiro. Classificado nos pênaltis na Copa do Brasil. 2025 do Vasco, resumindo a gestão de futebol do presidente Pedrinho. Espero que tenha a hombridade de dar satisfação ao único patrimônio que resta, a torcida do Vasco, disse Lucas Pedrosa. Já bloqueou, Venê. E não é de hoje. Mas eu não tô preocupado com isso. Meus amigos, terminou. Não tô preocupado com isso. Não muda nada na minha vida. Tô preocupado com o Vasco. Aí, Isabelle tá de camarote assistindo. É o meu programa preferido, eu prefiro o teu. Tô de luto, cara. Olha só o que eu tenho que passar, cara. Eu, assim, cara, eu já não sei mais o que falar, cara. Esse cavalo é sensacional, cara. Para de rir. É um rabo de vassoura. É. E ainda improvisaram uma rodinha aqui. É pra deslizar. Cara, isso aqui é de quem brincou muito na infância. Paquito. Tá desviando a atenção? Na época que o Vasco era bom. A minha infância. Lá em 2000, 99, 98, 97. Isso, quando o Romário fez a camisa da SBT. Fez o gol 1000. Ainda era o Vasco. Como é que era o escudo do Vasco naquela época, Vira? E agora? Para, Pedrosa. Pedrosa, não é assim, Tá Pedrosa. vendo? Você fica... Olha só o que você faz com o Pedrosa tá exagerando, Fernanda Maia. Não é assim. O Vasco empatou, gente. Vasco do século XX. O Vasco não perdeu, gente. Do 21. É luto, Isabel. Olha aí, ó. Bora não. Hoje é sereno, cara. Ele Hoje é Quero sereno. entretenimento, Pedrosa. Hoje é sereno. Vou sair no cavalinho. Hoje eu não vou reclamar, não. Vou ficar quieto. Para de rir. Não adianta mais, não. A Isa tava tomando um café e te assistindo de camarote. Olha, eu vou chamar Isso o que ela não VT. viu a live do canal do Pedro. É melhor nem ver. Tá registrado lá? Tá lá. Agora chegou a hora, Vene Casagrande, da parte do desabafo. Taca-lhe pau nesse carrinho, Lucas Pedrosa. O que aconteceu? Nem venceu, Pedrosa. Esse é o normal, né? Não vencer, principalmente dentro de São Januário. Se você for pegar as 3 últimas partidas, o Vasco perde para o Red Bull Bragantino por 2-0. Até consegue jogar bem ali para tentar o empate, mas não consegue o empate, ou seja, perdeu. Empata com o Grêmio em 1-1, depois de um jogo em que o Vasco até teve mais volume, mas a defesa, como sempre, é um problema grave, principalmente na bola aérea. E ontem, precisando fazer 4 gols para levar a partida para os pênaltis, o Vasco conseguiu ainda a proeza de sair perdendo. Tomar um gol de nuca. É inacreditável, assim, é um negócio assustador, porque o Vasco teve uma oportunidade com o Verratti logo aos 9 minutos ali, onde ele consegue uma cabeçada e o goleiro Vigiar faz uma defesa absurda. Depois tem outra oportunidade com o Ryan, em que o Ryan também acaba perdendo a chance ali de fazer o 2-0, que teoricamente seria um placar favorável para o objetivo que o Vasco tinha, e logo depois o Independente Del Valle, nas poucas vezes em que teve algum tipo de chance lá na frente, consegue bater uma falta no primeiro pau, o Paulo Henrique dorme naquele sentido ali, e aí o Spinelli, que é o único jogador que de fato tem algum tipo de poder nessa bola aérea ofensiva do Independente Del Valle, que estava muito confortável na partida, afinal estava com 4-0 no placar agregado, faz o 5-0, e ali, obviamente, nem mesmo o torcedor vascaíno que acreditava conseguiu acreditar que teria algum tipo de chance de mudar aquele panorama da partida. Mas o pior para mim é esse, Fernanda. Assim, o Vasco não conseguiu nem ter a postura decente que a gente cobrou aqui. Não tinha motivo nenhum para sair e o Vasco só conseguiu fazer um gol dentro de sua casa, não chegou nem perto do objetivo que tinha de conseguir se classificar. E aí você olha para a Copa Sul-Americana
uma competição que o Vasco priorizou, isso tem que ser deixado claro, o vexame é ainda maior quando você coloca que o Vasco priorizou a Copa Sul-Americana em relação ao Campeonato Brasileiro e em relação até à Copa do Brasil, e a Copa Sul-Americana do Vasco é humilhante. Vamos lembrar, 4-0 contra o Porto Cabedelo, um time semi-amador, semi-profissional da Venezuela, tomou um empate no último minuto lá contra o Melgar, uma equipe de um jogador que tinha nem 1,60 m, não conseguiu fazer um gol no Lanús, que é uma equipe mediana da Argentina, nem em São Januário e nem fora de casa, e pegou o Independente Del Valle. Esse sim, um grande adversário que deveria pelo menos ter tido um enfrentamento um pouco mais equilibrado. E tomou uma sacolada, 5-1 no placar agregado, o que culmina nessa eliminação precoce do Vasco. Uma diretoria que montou um elenco que tinha chances de, quem sabe, conseguir esse título e foi, mais uma vez, protagonizando um vexame. Aí olha para o Campeonato Brasileiro, o Vasco é o 16º colocado com 14 pontos, pontuação de Z4, porque o Santos está com o mesmo ponto e está na 17ª colocação. O Vasco pega o Internacional no próximo domingo. Olha para a Copa do Brasil, está classificado, mas se classificou porque o Léo Jardim conseguiu pegar 3 pênaltis no momento decisivo dentro de casa, o que é, obviamente, passar no sufoco. A gestão de futebol da gestão Pedrinho, digamos assim, ela é horrorosa. Ela é uma humilhação para o torcedor. E ontem em São Januário a gente viu isso, os protestos xingando o presidente, os protestos da torcida, pouca gente, inclusive, em São Januário. Por quê? Porque não tem mais sinergia. O campo, ele não consegue responder ao que a torcida faz. E a torcida, coberta de razão, está de saco cheio. Está de saco cheio de ver o João Vitor, que inclusive debocha da torcida do Vasco, não só no jogo contra o Equador na primeira partida, mas ontem na entrevista que ele deu na Zona Mista. João Vitor, o que você acha que pode fazer pelas vaias? Posso fazer nada. Pode fazer sim, João Vitor. Pode ter respeito pela camisa do Vasco da Gama. Eu vou lembrar aqui, lembra do Léo Pelé? Que falhava constantemente. Toda a entrevista que o Léo Pelé era questionado sobre as falhas dele, ele tinha hombridade de reconhecer e o respeito que ele tinha com a camisa do Vasco era muito grande. Eu não estou falando que o Léo Pelé tem que voltar ou que ele era bom pro Vasco, não estou falando isso. Estou falando sobre a postura, que é a postura de jogador que ganha quase R$1 milhão por mês, que custou R$40 milhões para os cofres do Vasco e falha jogo sim, falha jogo não. Falha jogo sim, falha jogo sim também. Então, João Vitor, você tem que entender o lugar que você está, a camisa que você está vestindo. Assim como não só você, mas todo o grupo de jogadores que são protagonistas de desastres nos últimos 2 anos com a camisa do Vasco. Nesse ano, a gestão do Pedrinho é, mais uma vez, protagonista também de um vexame. E o Fernando Diniz, que está aí há 11 jogos, também passa, Diniz, é finalizar 30 vezes, enquanto o adversário finaliza 3 e consegue sair com o mesmo resultado no placar, o Vasco não está evoluindo em nada. O Vasco é um clube que hoje é mal gerido, é um clube que hoje tem um autoritarismo por parte da diretoria e que precisa ser humilde o suficiente, como eu coloquei lá no tweet, para vir para o torcedor e falar assim, torcedor, desculpa, torcedor, humildemente eu tenho feito o meu máximo, mas o meu máximo não tem dado certo. Desculpa, eu preciso de vocês. Porque se o Vasco da Gama, independentemente de quem vier como reforço, o que for fazer, perder o maior reforço, que é a sua torcida, o ano acabou. Diretoria tem que aparecer. Pedrinho tem que aparecer. Felipe tem que aparecer, porque o torcedor não aguenta mais ser saco de pancada. Ô, Vene Casagrande, eu acho que no momento o maior retoque é exatamente esse, né? É a torcida escutar o presidente, mesmo que um pedido de desculpas ou qualquer coisa parecida, para tentar essa reaproximação. Porque ontem o Pedrosa trouxe nesse telão e foi muito preciso. Está fragmentando aí essa união, esse match tão perfeito que é a torcida do Vasco com o Vasco, independentemente de onde esteja o Vasco, na Série B, na Série A. E isso está fragmentando, isso está destroçando, a torcida está ficando cansada. Porque ela vai mesmo cansada, ela apoia mesmo cansada, porque ela sabe da importância dela na história do Vasco, é o maior patrimônio. Mas agora isso está se quebrando e é a pior coisa que poderia acontecer, Vene Casagrande. O que aconteceu? O JVzinho, o Vasco não ganhou o Pedrosa. Aí é uma zoaçãozinha, uma foto, ele segurando um papel com o número 6, né, Vene Casagrande? Muito tempo. Inclusive, eu sempre falo isso aqui no programa. A gente não pode normalizar vexames no Vasco da Gama. Estamos falando de uma instituição enorme. E, infelizmente, a gente vê jogadores, inclusive jogadores do atual elenco, normalizando esse tipo de situação. Para mim, a entrevista do João Vitor ontem pós-jogo é um deboche com o torcedor do Vasco. E eu concordo com tudo que o Pedrosa falou, tudo mesmo. Sobretudo num ponto que eu ia tocar aqui no programa. O Vasco priorizou essa competição, o que causa essa eliminação ainda pior.
ainda mais vergonhosa, digamos assim, porque foi vergonhosa. Eu não concordo nem um pouco com o Fernando Diniz na entrevista coletiva, quando ele disse que o Vasco jogou até mesmo para se classificar, para fazer o resultado que era justo. Beleza, Fernando Diniz. No jogo de ida, se o Del Valle tivesse botado as bolas na rede, que teve oportunidade, poderia ter sido até 10, 11-0. É porque o Léo Jardim novamente fez uma grande partida. Então não adianta no futebol. Ele tem que olhar o que está acontecendo nesse momento. E ele sim é culpado, embora ele tenha. Ele chegou há pouco tempo ao Vasco da Gama, mas ele tem sim sua parcela de culpa. Eu vou bater na tecla. Não faz o menor sentido ele manter João Vitor na zaga como titular, sendo que é um jogador que não vem desempenhando nada dentro de campo e fora de campo tem mostrado uma postura que, assim, não tem como o torcedor abraçar a causa. E colocar o Hugo Moura na zaga, sabendo que essa alternativa não dá certo, é uma teimosia. É assim que a gente classifica. Então não adianta passar pano para o Fernando Diniz só porque ele acabou de chegar. Ele é um dos culpados, sim. Também concordo com o Pedrosa que o presidente Pedrinho precisa botar a cara a tapa nesse momento. Ele precisa vir a público e não dar uma explicação ao Pedrosa, ao Venê, à Fernanda, ao SBT. É uma explicação ao torcedor, sim, que vem sofrendo já há muito tempo. E sobre a relação torcida e time, não tem relação. Acabou. Quem foi ontem ao estádio não foi achando que teria uma classificação. Eu acho que foi muito mais... Tanto é que no segundo tempo teve protesto, torcedor virado de costas, teve gente indo embora cedo. A torcida do Vasco não age dessa maneira. A gente sabe que a torcida do Vasco carrega esse time já há muito tempo. Então, a partir do momento que você perde seu principal reforço, que é o estádio, que é a torcida, o Pedrinho precisa se preocupar, os dirigentes precisam se preocupar e o Fernando Diniz também precisa. Não adianta aparecer só quando vence. Não adianta querer aparecer só quando as coisas estão boas. Enquanto a diretoria não tiver, a palavra é essa, tá? A humildade de reconhecer e pedir desculpas ao torcedor. Por que você acha, Fernanda, que o torcedor quer ficar massacrando o Pedrinho, que é ídolo do Vasco? Quer ficar massacrando o Felipe, que é ídolo? O torcedor não quer isso, gente. O torcedor, no fundo do coração dele, ele tá assim, puta merda, eu torci tanto para esses caras me deram tantas alegrias e eles conseguem fazer essa gestão desastrosa à frente do Vasco da Gama. É uma coisa que o torcedor fica chateado lá no fundo da sua alma. Então, não tem outro caminho, Fernanda. De verdade, de coração, se eu fosse o gestor de comunicação do Vasco, eu ia falar, Pedrinho, senta aqui. Se você não pedir desculpas e tentar resgatar a confiança do torcedor, o ano vai acabar. É simples, é muito simples. Você pode trazer 1, 2, 3 reforços. O time pode até continuar e começar a vencer alguns jogos. Mas na hora que o calo apertar, que for aquele jogo tenso em São Januário, for aquele jogo com um adversário mais difícil, o que vai acontecer? A torcida, que não está em sinergia, ela vai entender o momento e o time vai acabar respondendo de forma negativa em campo. Em vez de você ter o 12º jogador, você vai ter o 10º. E a situação do Vasco da Gama é muito grave na competição, tanto no Brasileiro, tanto na Copa do Brasil, na temporada no geral. Porque o que o torcedor do Vasco não sabe é o que vai acontecer, né? Porque não tem perspectiva de reforços. Ontem o Diniz na coletiva até falou que o Vasco tem muita dificuldade, né, pela parte financeira, que tentou o Inestrosa, jogador do Atlético Nacional, e não conseguiu por conta de dinheiro. Mas, assim, cara, eu acho que se o Vasco fosse criativo, né, buscasse ali alguns nomes baseado em scout, poderia, quem sabe, até mesmo montar um elenco mais competitivo. E é uma coisa que a gente não vem acompanhando, não está conseguindo ver, enxergar que a diretoria do Vasco tenta fazer. O Vasco foi eliminado para o Del Valle, né? Vai enfrentar a equipe do Internacional em uma partida que não vai ser fácil. Tem uma sequência de 3 jogos fora de casa, né? Vasco e Inter, Vasco e Mirassol e Vasco e CSA. Então, assim, não é fácil a situação do Vasco e se não abrir o olho, corre um sério risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Lembrando que todos os dias tem vídeo aqui para vocês, vídeo diário, para você acompanhar as últimas notícias. Como eu falei, deixa o like, é muito importante, compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!